Nós estamos numa série Bases da Fé Cristã. Inclusive hoje estamos nos despedindo dessa série, que foram falados aqui hoje 12 assuntos, né? Eu falei nessa série, ela é o feijão com arroz da Bíblia. Ela é o básico, onde todo cristão precisa saber o que é a igreja, o que é expiação, o que é oração, o que é a Bíblia, quem é Deus, o que é a criação, o que é pecado, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem são os anjos, o que é ser cristão, né? E hoje, o que é a morte. Então foi um discipulado aqui nos domingos, foi uma revisão com toda a igreja, tá? E na semana que vem nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos concluir hoje e na semana que vem vamos iniciar um novo assunto. Alguns dias atrás eu fiz uma pregação aqui, talvez alguns de vocês lembram, e nessa pregação eu falei assim: o que é ser cristão? Eu falei de 8 coisas: chamado, arrependimento, conversão, regeneração, justificação, adoção, o batismo, né? Profissão de fé e batismo, e a santificação. E eu falei naquele dia, se vocês se lembram, que eu ia continuar com o próximo passo, que é a glorificação, que seria o 9º passo. Não sei se vocês se lembram disso. Então hoje eu vou falar aqui para vocês uma doutrina bíblica, chamada doutrina da glorificação, né? Temos a santificação e temos por último, na vida do cristão, a glorificação, tá? Então o que é a glorificação? É a ideia que após a morte, os crentes experimentarão uma transformação, né? Uma glorificação, que nosso destino não é essa terra, né? Nós estamos aqui de passagem, mas nós vamos ser glorificados, vamos ter o nosso encontro com Deus. Para explicar o assunto de hoje, o que é a morte, eu vou começar da seguinte forma: há 2 formas de se encontrar com Deus. A primeira forma é quando você morre, e a segunda forma é a volta de Jesus. Eu vou repetir: há 2 formas de nos encontrarmos com Deus: quando morrermos, a nossa morte, ou a volta de Jesus, a consumação dos séculos, encerrou a terra, é um novo ciclo que inicia da glorificação. Vamos falar da primeira forma, a nossa morte. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Hoje de manhã, nós tínhamos aqui na igreja, no culto da manhã, um senhor, que eu acho que é a pessoa mais velha da igreja. Ele tem 94 anos de idade. O pai da Anitta, 94 anos. Todos nós gostaríamos de viver para sempre. Quem sabe chegar até 100 anos. Mas quando mais o tempo passa, mais o nosso corpo se desgasta. Ele, por exemplo, com 94 anos, esse senhor, ele já não tem a audição muito boa. Para você conversar com ele, tem que falar bem alto, e às vezes tem que ler os seus lábios. A sua visão também já não é 100% mais. Então, por mais que a gente queira viver e nunca morrer, é certo que a vida é assim: a gente nasce, a gente vai subindo uma montanha, e quando a gente chega naquele topo, a gente começa a descer. Eu acho que com 40 anos você começa a descer. Eu já estou na descida já. Lá no futebol eu não sou o mesmo.
Eu falo com a turma, gente, eu só estou com 40, não sou o mesmo não. Vai pastor, corre como? Tem gente que já está mais que eu na descida, né? Já está na banguela mesmo já, né? É assim, irmãos, nós vamos também, de alguma forma, entrando num processo de descida, de fraqueza. Nosso corpo já não tem mais aquele vigor. No futebol a gente brinca assim, né? Quem passou por isso sabe. A cabeça sabe o que tem que fazer, mas o corpo não obedece. Você sabe que tem que correr naquela bola, mas o corpo não alcança. O corpo vai envelhecendo, o corpo vai cansando. Antigamente você tinha um físico, você tinha um vigor, você fazia isso, fazia aquilo, pedalava de manhã, corria à tarde, ia para a academia à noite. Chega uma idade que você já vai, no outro dia você não levanta da cama, fica a dor aqui, dor ali, já tem que diminuir o ritmo, tem que fazer menos exercício. Outro já começa a usar óculos, outro já o ouvido já não está muito bom, a memória já começa a fraquejar, e assim, os sinais da velhice vão nos alcançando, vão chegando, e nós temos que aceitar que nós vamos morrer. Você vai num velório, às vezes de uma pessoa com 90 anos, você vai num velório de uma pessoa com 95 anos, aí os filhos falam assim, pastor, morreu tão novo, né? Fala, morreu novo, gente, realmente, 95 anos, né? Porque ninguém aceita. A pessoa fala, queria tanto que meu pai, meu avô ficasse mais, mas gente, o corpo já não aguenta, já passou dos 90, mas a gente não aceita, a gente parece que tem dificuldade com a despedida. E é certo que a morte, ela é muito estranha. Por exemplo, quando uma pessoa jovem morre, se já com uma pessoa idosa morre, já é difícil. Quando morre nosso avô, nossa avó, um pai, uma mãe idoso, a gente já tem dificuldade. Imagine quando jovem, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem de carro e não chega no destino. Está lá no destino, alguém esperando, olha no relógio, não chega, olha a hora, não era para já chegar? Não era já para o nosso filho, nossa nora, nossos netinhos chegarem em casa? Passa uma hora, passa duas, passa três, liga, o celular não atende, teve um acidente na estrada. É uma notícia trágica, é uma notícia terrível. A família sofre, a igreja sofre, o pastor sofre. Quem não sofre? Imagine um membro da nossa igreja falecer, que tragédia. Um jovem, um acidente. Todos sofremos, porque parece que nós não nos acostumamos com a morte. Por mais que sabemos que ela é uma realidade, que ela acontece, mas a gente não aceita. É uma coisa tão assim estranha. Você saiu da sua casa, deixou toalha no varal, deixou coisas na mesa, e de repente você não volta. De repente você morreu jovem, e alguém vai ter que tirar aquelas toalhas, alguém vai ter que mexer no seu celular, vai ter que alguém ver se você tem alguma dívida, se você tem algum seguro, porque nem a senha não vão saber do seu celular. É uma coisa muito, muito triste. Mas é certo que por mais difícil que tudo isso seja, por mais que a gente não tenha, por mais que a gente não aceite a morte, não se acostume, é certo que o cristão morre. E quando um cristão morre, nós temos uma confiança que nos conforta e nos consola. Filipenses 1:23, o apóstolo Paulo diz: estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo diz assim: eu tenho certeza que estar com Cristo, ou seja, ele está falando da sua morte,
Ele está dizendo aqui que para ele a morte não é um desespero, a morte é uma passagem, e que ele vai encontrar algo melhor do outro lado do fim do túnel. Então, é claro que nós sofremos, choramos, e isso não é errado, saudades, mas o cristão, ele tem uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de que aquela pessoa morreu, que vai deixar saudades, sim, vai fazer falta, vai, mas que ela está já melhor do que nós, que ela já está na presença de Deus, que ela já completou a carreira e guardou a fé. Paulo disse isso lá na sua última carta a Timóteo, nas suas últimas palavras, antes de ser executado, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já estou preparado, ele diz, estou pronto para ser oferecido como libação. Então, para Paulo, para o grande apóstolo Paulo, ele via a morte como algo natural, algo que ele iria enfrentar e enfrentar com fé, não com desespero. Por isso, quando a gente vai num velório de um crente, de um cristão, você não vê assim uma gritaria, você não vê um desespero. Sim, a gente sofre, a gente chora. Jesus chorou diante do Lázaro lá, a Bíblia fala do amigo Lázaro, Jesus chorou, a gente chora. Mas a gente não desespera, a gente não puxa os cabelos, a gente não grita. Por quê? Porque a gente tem um conforto de que o nosso ente querido está na presença de Deus. E é isso que diz a Bíblia em Eclesiastes: o pó volta para a terra e o espírito volta a Deus. Nós cremos que o nosso amigo, o nosso familiar, o nosso irmão da igreja está com Deus, está com Deus. E a morte de Estevão, que nós lemos no começo da pregação, é exatamente isso que acontece. Enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Se você ler a passagem de Atos 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, vai dizer a Bíblia, ele enfrentou os líderes religiosos da época. Ele fez uma linda pregação, falando desde Abraão até Moisés, passando nos patriarcas, e dizendo que eles mataram Jesus. Eles ficaram enfurecidos, ficaram cheios de raivas, mas ainda com muita coragem e muita firmeza, Estevão denunciou o que eles fizeram: apedrejaram Estevão. Diante do seu apedrejamento, da sua ira, a ira lançada contra ele, a maldade, ele diz: perdoa os seus pecados. Ele não tem ódio no coração. E então ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele morreu em paz, ele morreu tranquilo. E se você ler um pouquinho a passagem antes, vai dizer que ele viu também o Senhor Jesus. Ele tem uma visão celestial, as portas do céu já se abrindo para ele entrar. E quão bom é quando você vai lá naquele paciente terminal, às vezes um paciente de câncer, dentro de um quarto de uma UTI, e nós lutamos em oração, batalhamos em jejuns, em vigílias, pedindo que Deus curasse, mas Deus às vezes também leva. Deus diz sim, Deus diz não, Deus é soberano, Deus sabe de tudo, a gente aceita a vontade de Deus, a gente diz como Pai Nosso: faça a tua vontade. Pedimos a cura, pedimos que aquele parente volte, mas às vezes aquela pessoa está ali naquele hospital e ela tão calmamente, ela vai se despedindo, e ela diz: eu estou bem, eu estou em paz, minha alma está em paz.
E aí tem aquelas pessoas que ainda falam: canta um hino para mim, lê um versículo da Bíblia, porque eu estou em paz com Deus. E ali aquela pessoa descansa. É um descanso. É o descanso dos remédios, é o descanso das quimioterapias, é o descanso das dores. Porque por mais que Jesus curasse ela, ou ele, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, ela morreria, seja de velhice. Mas a pessoa está em paz com Deus, isso é o mais importante. Porque tem gente que morre lá na velhice, mas morre resmungando, morre murmurando, morre reclamando. Não é quanto se vive, mas a qualidade da sua vida. E quando morrem os não cristãos, é uma situação assim difícil. Quando eu sou chamado para ir num velório, muitas vezes eu não sei o histórico. Eu não sei se a pessoa era crente, se não era, se era da igreja, se não era, se fazia leitura bíblica ou não fazia, eu não sei. Porque aquela coisa, né? Quando morre, todo mundo é bonzinho, né? Quando morre, não, porque era uma pessoa tão bonzinha, bonzinha, deixa os filhos falar dele, vai ver, né? Então, infelizmente a gente sabe que tem pessoas que morrem e nem os próprios filhos não vão no velório. Tem pessoas que morrem, nem a própria esposa não vai. Por quê? Porque era uma pessoa terrível, uma pessoa mal-humorada, amargurada, gananciosa, avarenta, tinha dinheiro no banco e não dava R$1 para os filhos, e aquela briga financeira, a gente sabe que tem isso também. Então quando eu vou no velório, eu não sei, eu chego lá, faço uma oração pela família, que Deus conforte, Deus abençoe a todos, mas a alma daquela pessoa, gente, quem sou eu para julgar? Se ela está com Deus, se ela não está, porque há 2 caminhos, né? O céu e o inferno. Eu vou falar isso na pregação daqui a pouco. Então a gente sabe que há 2 caminhos, nem todos irão para o céu. A Bíblia é muito clara, a Bíblia fala que vai haver as ovelhas e os bodes. A Bíblia fala isso, os justos e injustos, né? Há um julgamento, há uma decisão. Então eu não sei, eu não sou Deus, eu não sou juiz. Eu vou ali naquele velório para levar uma palavra de conforto, mas quem vai julgar cada um é o próprio Deus, não sou eu. Lembra que eu falei no começo? Há 2 formas de se encontrar com Deus: quando a gente morre ou quando Jesus voltar. Então vamos dizer que nós estamos aqui vivos, todo mundo está feliz, todo mundo está aproveitando a vida, ou estamos pagando boleto também, estamos chorando, estamos sofrendo, e estamos aqui, vivendo. Amanhã Jesus volta, e aí? Acabou, fechou o momento da história, a consumação dos séculos, não tem mais vida mais, agora é a volta de Cristo, é o julgamento final. Então, há 2 formas de encontrar com Deus: se a gente morrer, a gente encontra com Deus, e se Cristo voltar, a gente encontra com Deus, porque aí quando Cristo voltar, não há tempo mais. Lembra da parábola das virgens, 10 virgens? Elas foram buscar azeite, quando voltaram o noivo chegou, ficaram de fora, não teve tempo, não tem repescagem, não tem segunda chance. Então, nós temos que estar preparados, meus irmãos, preparado tanto para a nossa morte, quanto para a vinda de Cristo. Você não pode viver uma vida como se nada acontecesse, levar uma vida de qualquer jeito, porque pode ser que amanhã você morra. Um acidente, uma bala perdida, um AVC, ou Cristo volte, e a sua alma, para onde irá? Repito, a sua alma, para onde irá? Céu, inferno, perto de Deus, longe de Deus? Há uma doutrina cristã que chama-se ressurreição dos mortos, e tem muito crente que não entende essa doutrina. Como nós estamos aqui nessa série, Bases da Fé,
nós trazemos alguns assuntos aqui teológicos, mas sempre de forma muito simples, para você entender. O que é a ressurreição? A ressurreição é quando Jesus volta, aqueles que já morreram, ressuscitarão. Então vamos dizer que você tem alguém da sua família que já morreu. Eles têm um pai, uma mãe, eles têm tem alguns que já enterraram seus filhos, infelizmente. Tem os nossos avós, bisavós, pessoas queridas. Eles estão aonde? Eles estão com Deus, a alma e o corpo, como diz Eclesiastes, lá no cemitério. E a ressurreição é um momento milagroso, sobrenatural, onde na volta de Cristo, nossas almas se encontram com nossos corpos. E ali os nossos corpos recebem um corpo perfeito, um corpo que não envelhece, um corpo que não tem doenças, que não tem Covid, que não tem dengue. É um corpo espiritual, é um corpo milagroso. É difícil explicar o que seria isso. Então, veja bem, não é reencarnação, é ressurreição. Quem crê em reencarnação são os espíritas. Os cristãos creem em ressurreição. Jesus falou isso diante do túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você que é crente, cristão, você que segue a palavra de Deus, você tem que conhecer a doutrina da ressurreição. Não foi o que aconteceu com Jesus? Jesus foi morto na cruz, tiraram ele da cruz, colocaram numa tumba, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esses dias até ouvi uma música, fazia tempo que eu não ouvia essa música, achei tão linda ela, fazia tempo que eu não ouvia. Ressuscitou, 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 aleluia. Fazia tempo que eu não ouvia. Ó morte, onde está, ó morte? Não sei se você conhece essa música, antiga, muito antiga, mas é exatamente isso, a ressurreição. E assim como Cristo, nós também seremos ressuscitados. Difícil de entender? Difícil, mas está na Bíblia. Tem muitas coisas que a Bíblia fala que a nossa mente não entende, mas nós tomamos pela fé. E a Bíblia diz, não reencarnação, ressurreição. Eu estou falando aqui, pessoal, coisas do futuro, coisas da escatologia. É a última pregação da série, coisas que virão ainda, da nossa morte. E vai ter um momento chamado juízo final. O que é um juízo final? Onde todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus, e ali naquele tribunal serão julgados cada um de nós. Os tribunais humanos, eles são passíveis de erro. Às vezes prende um criminoso, mas não tem provas. O cara está solto. Mas diante de Deus, nada está oculto. O Salmo 139 fala: se eu subir no céu, tu estás. Se eu faço minha cama no Sheol, lá também tu estás, na sepultura. Para onde fugirei do teu espírito? Ou seja, Deus sabe, Deus vê, Ele é capaz de julgar, Ele é capaz de nos dar uma justa recompensa ou punição. Nós não gostamos muito, do inferno. Acho que quase a gente não fala disso mais hoje, Hoje as igrejas falam só do céu. Venha para a igreja, fica rico. Venha para a igreja, você vai ter 2 carros, 2 casas. E a gente se esquece de também fazer uma pregação de alerta. Alerta, irmão. Aonde vai sua alma? O que adianta construir terrenos nessa terra onde a ferrugem e a traça corroem? Então, o inferno é uma verdade bíblica que fala o quê? Que vai haver um julgamento. E você,
quando você morrer, você está preparado. O inferno é um lugar de tormento na parábola do rico e Lázaro. Tormento. Ninguém quer ir para lá. Mas é uma realidade bíblica. Está na Bíblia. Eu posso dar aqui para vocês muitas passagens. Jesus é o que mais falou disso. Mas também tem recompensa para aqueles que reconhecem Jesus, para aqueles que procuram viver em santificação. Há uma recompensa chamada céu, um descanso, porque nessa terra, gente, é boleto, é pandemia, é Covid, é dengue, chikungunya, é tanta coisa, é câncer. Quando começa a notícia assim, agora tem um novo vírus, eu falo, meu Deus, outro vírus. Então, essa terra é um vale de lágrimas, de sofrimento, e nós vamos passar por isso, porque aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Alguns aqui vão viver 90, 100, mas uma hora nós também vamos passar, e o cristão tem essa viva expectativa, esperança de que algo melhor o espera. A Bíblia fala que novos céus e nova terra. Interessante, né? Novos céus e nova terra. Deus tem interesse na terra. Talvez essa terra será renovada. Tem um versículo em Romanos 8 que fala que a terra geme, aguardando o grandioso dia. Os animais estão sofrendo, há um desequilíbrio ambiental, tem lugares que está chovendo, outros lugares estão em seca, e assim a natureza geme, e Deus quer fazer tudo novo. Um novo céu, uma nova terra. Lá não vai ter, no céu, não vai ter furacões, tornados, inundações, terremotos. Eu vi um terremoto esses dias em Nova York. Essa terra é uma terra sensível ao pecado. Então, esperamos um paraíso restaurado. E eu brinco assim, o que você quer que tenha no céu? Eu falo assim, no céu não vai ter pernilongo. Para mim não vai ter pernilongo, eu acho. Eu fico imaginando, imagine Jardim do Éden, Adão e Eva picando pernilongo, não tem graça. Então para mim no céu não tem pernilongo, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na versão Almeida, segundo Daniel Dutra, nem dor nem pernilongo. É um lugar maravilhoso, é um lugar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus planejou para aqueles que o amam. Então, irmãos, eu encerro com essa firme esperança de que um dia nós vamos partir, nós vamos morrer. Alguns falam bater as botas, mas a gente sabe que nós que somos crentes temos uma certeza e uma convicção de que estaremos na presença de Deus. Isso não é desespero, não é, se vocês forem no meu velório, ou eu for no de vocês, nós vamos poder dizer assim, ele, ela está melhor do que nós, ele ou ela está na presença de Deus. Isso nos conforta. Essa é a esperança cristã. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Talvez você aqui tenha medo da morte. Talvez você aqui tenha uma certa ansiedade quando fala de morte. Pense que Estevão olhou a morte de frente e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele enfrentou a morte, e nós temos que enfrentar com essa mesma fé. Eu encerro aqui duas formas de se encontrar com Deus. Vocês lembram? Primeira forma, nossa morte. Segunda forma, a volta de Jesus.
Estejamos preparados, meus irmãos. Talvez vamos fazer uma viagem, não vamos chegar no destino. Talvez uma bala perdida. No Rio de Janeiro, o que mais tem é bala perdida. Viver, ou seja, morrer, basta estar vivo. Estejamos preparados, em paz com Deus, em paz com nossa família, em paz com a nossa alma, consciência. Perguntaram assim para John Wesley: John Wesley, se você soubesse que Jesus voltaria, o que você faria? John Wesley disse: faria tudo igual. Por que tudo igual? Porque eu estou bem, eu estou preparado, eu estou em paz. Você tem alguém para perdoar? Perdoe. Para que esperar? Se não der tempo. Você tem alguma coisa para acertar na sua vida? Acerte. Para que esperar? E pastor, tem uma lista de devedores aí que eu tenho que acertar. Faz a lista, meu amigo, vai pagando essa turma, não espera para amanhã não. Faça hoje o que tem que ser feito.